Olá, você está ouvindo a newsletter Toma Rivotril, porque para tancar o Brasil, tá medicada mesmo. Eu sou Bastíria Galvão e esse é mais um episódio de Notas de uma Travessia número 5. E hoje a gente vai começar um novo livro. Semana passada a gente terminou o Não Era Revolução Cultural, do Olavo de Carvalho, e hoje a gente vai começar, vou fazer uma panorâmica sobre o Religiões Políticas do Eric Voegelin. E o negócio fica cada dia mais tenso. Mas antes de continuar, quero agradecer aos novos ouvintes no Brasil e no exterior, especialmente em Portugal. Agora temos ouvintes em Portugal. Olha que luxo! E na Romênia! Tema do Drácula, gente. Adorei isso. E a todos que acompanham pelo Spotify e pelo Apple Podcast. E eu já desde semana passada liberei o link, liberei o feed, né? Sei lá como é que fala. Lá no Spotify, no Apple Podcast, agora pode ouvir em qualquer lugar. Pode ouvir na academia, pode ouvir no carro, sai correndo, ouvindo. Não tem mais desculpa para não ouvir, gente. Aproveita e divulga aí entre seus amigos. Quem gostou, sai divulgando aí, que ajuda muito o canal. Hoje eu quero começar falando sobre uma nota. A nota que eu escrevi, porque do nada, eu gosto muito de estar olhando lá o vídeo, né? Pra ver o que o pessoal tá falando no Substack. E eu comecei a ver um monte de gente reclamando de solidão, solidão. Gente, o que está acontecendo nesse Substack do nada? Começou a aparecer um monte de gente falando de solidão, solidão, solidão. Aí eu escrevi uma notinha. Aí, como vocês sabem, eu adoro ler as minhas notinhas, os meus insights que eu tenho durante a semana, coisas que eu reparo, ou na vida, né, de casa, da rua, ou coisas da internet. Aí essa eu percebi no próprio Substack. Aí eu escrevi assim, para não responder diretamente as pessoas um por um, né? Eu fiz uma nota genérica. Ah, Pra ser mais educada, né? Pra não, sei lá, de repente a pessoa se sente ofendida, não sei. Mas eu escrevi assim, uma coisa genérica. Aí eu falei assim, não sei por que cargas d'água, minha timeline virou um coral de gente reclamando de solidão. Pequenos gafanhotos, acostumem-se. A solidão não é um defeito do mundo moderno, é a estrutura da realidade. Ninguém entra aí dentro de você. Ninguém vive a sua experiência por dentro. Dá para estar no mesmo lugar, na mesma hora, viver a mesma coisa, e ainda assim cada um atravessa a partir do próprio centro. O que parece comunhão absoluta é só proximidade de circunstância. A travessia da vida, ó, a gente falando de travessia de novo, a travessia da vida é solitária, não porque falta amor, mas porque a consciência é indivisível. E quem faz a travessia, gente, é a consciência. E não tem como dividir consciência. Será que dá para entender? Talvez o sofrimento não seja a solidão. Talvez seja a ilusão de que ela deveria desaparecer. Você não veio ao mundo para ser fundido, fundir um com o outro, virar um só. Você veio para atravessar. E atravessar é sempre, por dentro, sozinho. Eu tenho visto muita gente falar de solidão. E essa tendência continuou. Desde a outra semana, continua aparecendo esse monte de gente falando de solidão. E eu tenho visto esse monte de gente, né? E não dá para responder um por um, não dá para falar particularmente, né? Tem que falar para genérico mesmo. Então, eu estou comentando aqui no podcast, porque aí a gente não fala de um por um. Não mira a arma para uma cabeça só, sabe? Então, assim, tem muita gente falando de solidão como se ela fosse um defeito do nosso tempo, sabe? Como se fosse alguma coisa para ser consertada. Só que a gente tem que entender que as pessoas estão misturando duas coisas diferentes. Existe um tipo de solidão, que é uma solidão emocional, que dói, pode ser pesada, né? Que é tipo assim, um isolamento, a pessoa está sozinha, né?
porque não tem um companheiro, porque não tem uma companheira, ou porque foi abandonado por alguém, né? Porque não tem um vínculo emocional. Isso aí é legítimo, merece cuidado, tá? Tudo bem. Isso aí, mas não é isso que a gente está falando. Não é isso que eu vi. Não é esse tipo de reclamação que eu vi na minha timeline lá no Substack. Não é disso, não. Não é esse tipo de solidão que as pessoas estavam reclamando, né? Elas estavam reclamando de uma solidão estrutural, que é uma coisa completamente diferente. Esse tipo de solidão estrutural não é um defeito do mundo, é uma condição do mundo. Não existe consciência sem delimitação. Para existir eu, tem que existir o não eu. Então, para existir eu, tem que ter o outro. Tem que ter uma limitação. Aqui sou eu, e aí desse lado aí é você, são vocês. Entendeu? Tem que ter uma fronteira. E essa fronteira nunca vai desaparecer. Mesmo que você ame uma pessoa, mesmo que alguém te ame, mesmo que você estando cercado de gente, a experiência interior, ela é intransferível e ela é vivida pela consciência. A- Grava isso, isso é muito importante. A experiência, a travessia, ela é vivenciada pela consciência. Então, ela é necessariamente solitária. Não tem como ter um monte de gente lá dentro. A não ser que você tenha aquela doença que tem. É esquizofrenia? Como é que tem um monte de eu? Entendeu? Fora isso, não tem como. Não tem como você confessão. Não, vai ser sozinho. Vai ser sempre um ato solitário. Assim, a companhia, você ter alguém do seu lado, facilita, facilita. É alguém para você compartilhar, para você conversar, para transformar sua travessia mais leve? É óbvio que é. Mas essa individualidade da travessia, isso não vai desaparecer nunca. Entendeu? Então, assim, não espere que desapareça. Você pode esperar que amenize, você pode esperar companheiros de travessia, seja num casamento, seja num grupo de amigos, seja na família, seja, sei lá, um pouco você encontre, né? Pessoas como você que te ajudem a fazer essa travessia, mas desaparecer não vai, nunca, jamais. Essa solução, essa solidão estrutural nunca vai desaparecer, porque é ela que torna possível existir, escolher, amar, entendeu? Então, assim, eu achei muito importante deixar isso bem claro, porque assim, eu acho que tem muita gente se iludindo, primeiro confundindo, né, essa solidão emocional de não ter alguém, de não ter um companheiro, uma companheira, de não ter uma família, né, essas coisas assim, faz parte do emocional, dessa solidão que é estrutural. Tem muita confusão com relação a esses dois. E muita gente desejando, achando que é possível que essa solidão estrutural desapareça. Não vai desaparecer. Então, para deixar isso tudo bem claro, para não iludir ninguém, entendeu? Estou sendo bem franca aqui. Não vai desaparecer. Isso não existe. Bem, agora que eu já falei a parte tempo da coisa, já deixei todo mundo chorando aí de iludido. Perdoem-me a sinceridade, meu momento de sinceridade. Vamos ao que interessa, que é a leitura da nota. Eu estou olhando minha cola, tá? Porque eu não consigo lembrar. Nota de uma travessia número 5. Deixa eu achar ela aqui. Tá, tá. Vamos lá.
porque a gente está começando um novo livro hoje. Religiões Políticas, Eric Voegelin, que é um livro fininho, tá? Mas é uma pancada, cara, é uma pancada. Deixa eu começar a ler aqui para vocês. É a segunda vez que eu leio o livro, tá? Nenhum livro eu li uma única vez. E eu já sei que eu vou ter que ler outras vezes. O livro vai clareando à medida que você vai lendo mais vezes. Vamos começar. Depois de perceber o quanto a modernidade me havia imerso em ideias e estruturas que eu nem sempre conseguia enxergar claramente, decidi aprofundar meus estudos sobre política, história e espiritualidade. Surgiu então a ideia de organizar uma trilha de leitura que me permitisse compreender melhor os movimentos da cultura e da sociedade. Terceiro livro dessa travessia, Religiões Políticas, de Eric Voegelin, abriu novas lentes para observar o entrelaçamento entre política, cultura e espiritualidade. Esse texto registra meu percurso e minhas impressões diante dessas ideias que desafiaram a forma como eu vinha interpretando o mundo ao meu redor. Então, cada livro dá uma nova lente, uma nova perspectiva para você entender coisas que você não entendia antes. Ou então você tinha uma visão muito rasa daquilo. E aí o cara pega e dá uma lente que você assim, uau, nunca ia pensar naquilo. Pois então, Vogelin é um desses. Um olhar sobre a política como experiência religiosa. Cara, política como experiência religiosa. Tenso, viu? Esse livro aborda as religiões políticas, um assunto que a maioria das pessoas não se atinou para ele, não identificou e nem tem como identificar, sem as ferramentas, sem as lentes corretas. E por que não se atinou? Porque quando pensamos em religiões, além do que eu falei no podcast passado, né, de que a gente pensa em religião, é uma coisa, política é outra, são duas categorias separadas, a gente não tem na nossa cabeça uma categoria para religião política, como uma categoria só, né? Já falei isso no podcast passado. Deixa eu continuar aqui. Porque quando pensamos em religiões, nós associamos o tema a uma certa construção arquitetônica, templos, igrejas, né? A um certo vocabulário e a uma certa estética. Esses são os critérios que usamos para categorizar algum movimento e colocá-lo na prateleira. Ah, isso aqui é religião. Acontece que existem movimentos de massa que não possuem nem estética, nem vocabulário, nem arquitetura de religião. E aí, como é que faz? Não veste batina, não tem templo, como é que faz? Como é que você classifica isso aí? Isso se dá porque esses são marcadores externos. Mas o que nos permite colocar esses movimentos na prateleira das religiões são seus marcadores internos. Esses marcadores são a estrutura, a forma e o funcionamento. É um problema de vocabulário. O conceito de religião foi reduzido. Então, ficamos sem categorias para encaixar os outros tipos de religião. Isso é a tese do Vogel, que existem outras religiões que a gente perdeu o vocabulário, então a gente não consegue encaixar as. Existem outros tipos de religiões, mas como a gente perdeu o vocabulário, a gente não consegue encaixar. A gente só tem dois tipos de prateleira para encaixar a religião, entendeu? Ou a religião que a gente conhece lá, que tem que ter templo, tem aquele tipinho de roupa, tem aquele tipo de ritual. Ah, isso aí é religião. Aí põe lá na categoria da religião. E só tem uma prateleira. A outra prateleira a gente categoriza como política. A gente não tem uma outra prateleira. E ele está falando que existe outra prateleira, entendeu? Os movimentos de massa revolucionários da era moderna caem nessa categoria. Eles se auto-intitulam políticos, mas funcionam como religiões. Eles têm seus santos
Che, Fidel, Lenin, Marx, Gramsci têm os seus dogmas, as diretrizes do partido, por exemplo, a tese, aborto para salvar o planeta, para a superpopulação, não comer carne ou derivados de produtos animais para não destruir o planeta, e por aí vai, tem um monte. Pecado, não concordar com o partidário, não concordar com o partido é um pecado. E até soteriologia, tem um plano de salvação. Vamos destruir tudo e construir um mundo novo. Plano de salvação. A experiência de transcendência deles não se dá com um Deus pessoal fora da história, mas com algum fragmento da estrutura da realidade que foi mal interpretado, confundido e distorcido. Esse fragmento pode ser a natureza, como no ecologismo. Ah, mãe terra lá sofre, blá, blá, blá. É um fragmento da, do mundo, né? Do cosmos, é um fragmento da natureza. Pode ser uma pessoa nobre, eles podem ficar fixados numa pessoa, que eu não quero ficar falando nome para não me colocar em problema. Ou o Estado. Numa experiência com o transcendente, a alma se une ao ser por excelência. Então, ele está falando de uma experiência mística real. A alma se une ao ser por excelência. O ser por excelência é Deus. A pessoa se une e volta alguém transformado para melhor. A consciência se abre. Na falsa transcendência, a união que se dá é com um aspecto muito restrito da realidade. E o resultado que isso acarreta é uma transformação de fechamento de horizonte de consciência, o que pode levar a pessoa a aderir a movimentos de massa revolucionários, levá-la a uma mudança de postura diante da vida, mas uma mudança fechada, restrita, rígida e muitas vezes fanática. Ah, eu não quero dar exemplos aqui que a gente tem que cuidar muito hoje em dia, aqui no Brasil, a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente usa. Então, eu vou usar o exemplo do Policarpo Quaresma, do livro, entendeu? Então, ele se fixa, a fixação dele ocorre quando ele tem 18 anos, e a fixação dele ocorre com um Brasil idealizado. Então, ele se fixa naquilo e ele não enxerga mais o Brasil real. Ele enxerga um Brasil que ele imagina. Não se vê que o horizonte de consciência dele se fecha. Então, ele quer, por exemplo, ao ponto dele virar ridículo, porque ele quer, por exemplo, só comer comidas que são é, de plantas típicas do Brasil. Ele só quer, por exemplo, no sentido de usos e costumes, ao invés de alguém chega na sua casa, eu chegava na casa dele, ao invés de cumprimentar igual todo mundo sempre cumprimentava, ele queria usar a forma de cumprimentar as pessoas, a forma dos índios tupi. Outro exemplo, e tem vários. Ele começa a ficar tão ridículo, o negócio vai só crescendo no livro, entendeu? E ele vai indo à loucura, a ponto que ele é internado, entendeu? Ele tem uma crise louca, neurótica, e ele é internado. Então é mais ou menos isso que ele está falando, da falsa transcendência, que a pessoa se une não não tem um encontro com um Deus e que abre a consciência, entendeu? Ele tem um encontro com um símbolo que é uma coisa que fecha você numa bolha. E foi isso que aconteceu com Policarpo Quaresma. É a forma mais segura que eu posso de falar isso sem me meter em confusão com partidos políticos e afins. As religiões políticas não são um fato novo para a humanidade. O que esse livro deixa claro e que muda completamente a forma como enxergamos a história é que, na antiguidade, a religião e política nunca foram esferas separadas.
Todas as religiões políticas eram, em essência, religiões políticas. Olha só, fiquei estupefata com isso. Eu achava que não, nunca ia passar pela minha cabeça que sempre foi assim. A primeira civilização avançada a ter uma religião política foi o Egito. Todas eram religiões políticas, mas o Egito foi a primeira civilização avançada a ter uma religião política. Uma religião que não foi revelada, mas ia se elaborando a partir da política expansionista do país. À medida que a civilização egípcia ia se expandindo e conquistando mais territórios, os deuses iam se expandindo também, de uma religião local para uma mundial. Toda vez que o eixo político se modificava, por exemplo, saía da cidade de Tebas e ia para Mênfis, entendeu? Tudo mudava. Mitos eram reescritos, narrativas alteradas, títulos modificavam-se. Eles reescreviam toda a história, toda a mitologia, todos os títulos, reescrevia tudo. É igual a 1984, mudava a história toda. A religião existia em função do Estado. Uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro é que todas as religiões eram antigas, eram políticas, e que foi o judaísmo e o cristianismo que inovaram, apresentando um Deus criador, soberano sobre todas as coisas e povos e transcendente. Ou seja, esse Deus do cristianismo, do judaísmo e depois do cristianismo, ele não era parte do mundo. Ele era um ser, causa primeira de tudo, e que habitava fora da história e do tempo. Ele estava fora, num outro plano. E isso chocou o mundo antigo. E essa foi a verdadeira ruptura da história. Não era uma reforma política, mas era uma revolução ontológica. Pela primeira vez, o sagrado não legitimava o poder terreno. Pelo contrário, ele colocava sob julgamento. Era um Deus que podia julgar. Ó, esse governo aí está fazendo um negócio errado. Quem leu a Bíblia sabe. O tempo inteiro Deus está falando: olha, esse Egito está fazendo não sei o que errado. Vou punir. Olha, a Síria, ó, Líbano. O tempo inteiro punindo, julgando as nações. Nossa, isso não existia antes. Mas a religião política era a regra. E esse tipo de religião não ficou restrita ao Oriente. Ela viajou e chegou na Europa. Lá, ela se desenvolveu nos mesmos moldes, principalmente com o mesmo símbolo da religião política egípcia, o Deus Sol. A estrutura colocava o Deus Sol, que emanava seus atributos e graças ao rei. Então, o Deus Sol passava as graças para o rei e aí descia por toda a estrutura do Estado até chegar lá no último súdito, lá na roça. O sistema estava montado, o sistema é esse. Tempos depois, quando Deus foi decapitado do sistema, eles tiraram Deus do sistema. Bastava colocar qualquer coisa lá no topo, qualquer símbolo no lugar, e a geringonça sem cabeça funcionava. E o que eles colocaram no lugar de Deus foi o Estado. O Estado que era tido como um aglomerado de gente em determinado território, poder soberano. Aí começaram a surgir, né? Todo mundo começou, colocaram os filósofos para trabalhar. As elaborações filosóficas e justificativas foram feitas a partir desse conceito de poder soberano, eliminando Deus, a cabeça da hierarquia, decapitando-a. Todos os poderes passaram para o Estado. Nesse sentido, o que Vogelin revela é perturbador. O Estado moderno não é a superação das religiões políticas. Então, a gente ouve muito falar aí que o Estado é laico. Não, o Estado moderno não é laico. O Estado moderno não é a superação das religiões políticas, mas a sua forma mais acabada. Ele não destrói o altar, ele o ocupa. Numa religião política, o Estado passa a ser concebido como dotado de um espírito próprio, enquanto as pessoas e as individualidades desaparecem do horizonte. Ao longo da leitura, três constatações se impõem com força suficiente para deslocar completamente o chão interpretativo.
pelo menos deslocaram o meu chão interpretativo, deslocaram. Primeiro, que as religiões antigas eram, em sua totalidade, religiões políticas. Eu não sabia disso, deslocou o meu chão. Segundo, que o judaísmo e o cristianismo representam uma ruptura radical ao introduzir um Deus verdadeiramente transcendente. Eu não sabia que foi o judaísmo, eu sabia que o judaísmo e o cristianismo tinham um Deus transcendente, mas eu não sabia que eles foram os primeiros a introduzir esse Deus verdadeiramente transcendente. Terceiro, o Estado moderno não é neutro e nem é pós-religioso, mas constitui a forma culminante da religião política. E isso aí, para mim, foi o ápice. Meu Deus. Esse livro continua avançando sobre as mutações dessa estrutura, Leviatã, comunidade temporal, Estado soberano, mas o eixo já foi deslocado. Depois dessa leitura, não é mais possível pensar o mundo moderno como neutro, racional ou pós-religioso. Assim, para mim, o que me tocou nesse livro foram esses três aspectos. Essa é uma leitura panorâmica e que eu vou fazer mais três textos falando sobre cada um desses três eixos que mais mexeram comigo. Esse é o primeiro dos textos e a gente vai continuar nos próximos podcasts destrinchando, né, cada um deles. O que mais que eu vou falar? Deixa eu ver minha colinha. Ah, tá. Se esse conteúdo faz diferença na sua vida, está fazendo diferença na sua vida, está aprendendo alguma coisa, você pode apoiar o projeto com uma assinatura ou com contribuição. Esse apoio ajuda na compra de livros e na continuidade da pesquisa. Os links já coloquei na descrição, você pode ir lá. Quem tiver assim, quem puder, também pode se inscrever para receber esse podcast gratuitamente, diretamente no seu e-mail. Não esquece disso. Você não precisa fazer assinatura nem nada para receber no seu e-mail. Você pode ir lá e inscrever gratuitamente. Bem, acho que é isso. Foi muito bom estar com vocês hoje. Se esse conteúdo fez sentido, compartilhe o podcast. Acompanhe o próximo, toda sexta-feira às 18 horas. Não se esqueça, a gente se encontra lá. Tchau, tchau.